Milagre verdadeiro. Jovem curado de tireoidite de Hashimoto. Era uma tarde tranquila de sábado quando o irmão João Carlos, um jovem de 22 anos, membro fiel da congregação cristã no Brasil, começou a sentir algo estranho em sua garganta. No início pensou ser apenas um resfriado ou alguma irritação passageira, mas com o passar dos dias, os sintomas pioraram. A sensação de aperto no pescoço aumentava, como se uma mão invisível estivesse pressionando sua traqueia. Ele engolia com dificuldade, sentia cansaço extremo e mesmo dormindo bem, acordava exausto, como se não tivesse descansado nada. João Carlos era um rapaz saudável, sempre ativo nas atividades da igreja, ajudando nos cultos, participando das reuniões de jovens e servindo onde fosse necessário. Nunca tinha tido problemas sérios de saúde, por isso, quando os sintomas persistiram por semanas, ele e sua família começaram a ficar preocupados. Sua mãe, Irmã Maria, uma mulher de muita fé, notou que ele estava perdendo peso sem motivo aparente, além de reclamar de dores musculares e uma fraqueza que não passava. Filho, isso não é normal. Precisamos buscar ajuda, ela disse uma noite, depois de vê-lo se arrastar para sentar à mesa, sem forças nem para segurar o garfo direito. O médico da família, um homem sério e atencioso, após examinar João Carlos, pediu vários exames de sangue. Os resultados chegaram alguns dias depois, e o diagnóstico foi um choque para todos: tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca a tireoide, causando inflamação crônica e, com o tempo, a destruição da glândula. O médico explicou que não havia cura conhecida, apenas tratamento para controlar os sintomas com hormônios sintéticos pelo resto da vida. Você terá que tomar remédio todos os dias, fazer exames periódicos e conviver com as limitações, disse o doutor, enquanto João Carlos ouvia em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. A notícia abalou a família. Sua mãe chorou em silêncio no quarto, enquanto seu pai, irmão Pedro, um homem de poucas palavras mas de grande fé, apenas apertou o ombro do filho e disse: Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar. João Carlos, embora abalado, tentou se manter firme. Ele conhecia muitos relatos de irmãos que haviam sido curados por Deus, mas nunca imaginou que estaria naquela situação. À noite, antes de dormir, ele se ajoelhou ao lado da cama e derramou seu coração em oração. Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu sou jovem, quero servir-te por muitos anos. Mas se está é a tua vontade, dá-me forças para suportar. Porém, se for do teu agrado, cura-me, para que eu possa continuar a te louvar sem limitações. Os dias seguintes foram difíceis. João Carlos começou a tomar a medicação, mas os efeitos colaterais eram fortes: tonturas, náuseas e uma tristeza profunda que ele não conseguia explicar. Sua voz, antes firme e alegre nos hinos, ficou rouca e fraca. Nos cultos ele tentava cantar, mas as palavras saíam com esforço, e muitas vezes ele precisava se sentar antes do fim do serviço, tão grande era a fraqueza. Alguns irmãos, notando sua luta, aproximavam-se para incentivá-lo. Irmão, não desanime. Deus ouve nossas orações, dizia o irmão Antônio, um ancião da congregação. Outros colocavam as mãos sobre sua cabeça e oravam em voz alta, pedindo a misericórdia de Deus. Uma noite, depois de um culto especialmente difícil, em que João Carlos quase desmaiou ao subir os degraus do púlpito para ajudar a distribuir os elementos da ceia, ele chegou em casa e desabou. Não aguento mais, mãe. Não quero viver assim, ele chorou, enquanto sua mãe o abraçava. Meu filho, Deus não nos abandonou. Ele está provando a nossa fé, mas Ele também é o Deus dos milagres. Vamos jejuar e orar com mais fervor, respondeu ela, enxugando suas lágrimas. Naquela mesma noite a família uniu-se em oração, clamando a Deus com lágrimas. Seu pai, com voz firme, disse: Senhor, tu conheces o coração do teu servo. Se é para a tua glória, manifesta o teu poder e cura o nosso filho. Os dias se passaram, e embora João Carlos continuasse tomando os remédios, sua condição não melhorava. Pelo contrário, os exames mostravam que a doença estava progredindo. Seu pescoço incharam ainda mais, e ele passou a sentir dores fortes ao engolir. O médico, preocupado, sugeriu uma biópsia para descartar outras complicações. A perspectiva de mais um procedimento doloroso deixou João Carlos ainda mais abatido. Por que isso está acontecendo comigo? Ele perguntava a si mesmo, enquanto olhava pela janela, vendo os irmãos passarem rindo, saudáveis, livres daquele fardo. Mas foi justamente nesse momento de maior desespero que Deus começou a agir de maneira poderosa. Uma irmã da congregação, Dona Ana, uma senhora idosa mas cheia de fé, aproximou-se dele após um culto e disse: Filho, Deus me colocou no coração para te dizer que Ele vai te curar. Não desista de crer.
Aquelas palavras ecoaram em sua mente nos dias seguintes. Então, numa sexta-feira à noite, durante a reunião de oração, enquanto os irmãos clamavam a Deus, João Carlos sentiu algo diferente. Uma paz inexplicável encheu seu coração, como se uma voz suave lhe dissesse: confia em mim. No domingo seguinte, durante o culto matutino, enquanto o coro cantava o hino Grande é o Senhor, João Carlos sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. Ele tremia não de medo, mas de uma emoção indescritível. De repente, a pressão em sua garganta desapareceu. Ele engoliu com facilidade, sem dor. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele levantou as mãos, louvando a Deus em voz alta. Os irmãos ao seu redor notaram sua reação e começaram a orar com mais intensidade. O irmão José, que estava liderando o culto, interrompeu por um momento e disse: irmãos, algo poderoso está acontecendo aqui. Vamos todos orar por João Carlos. Após o culto, João Carlos contou aos irmãos o que havia sentido. Muitos o abraçaram, chorando de alegria. Sua mãe, emocionada, disse: eu sabia que Deus não nos abandonaria. Na segunda-feira, ele foi ao médico para um check-up de rotina. O doutor, surpreso, examinou-o e pediu novos exames de sangue. Os resultados chegaram 2 dias depois, e o médico não conseguia esconder seu espanto. João Carlos, seus níveis de hormônio estão normais. A inflamação na tireoide desapareceu. Não há mais sinais da doença. O jovem sorriu, sabendo que aquele era o milagre pelo qual havia orado. Nos cultos seguintes, João Carlos deu seu testemunho, contando com detalhes como Deus o havia curado. Muitos irmãos foram edificados, e alguns que estavam passando por lutas semelhantes renovaram sua fé. Ele deixou de tomar os remédios, sob orientação médica, e nunca mais teve qualquer sintoma. Sua voz voltou ao normal, sua energia retornou, e ele pôde servir a Deus com ainda mais dedicação. Hoje, anos depois, João Carlos continua firme na fé, sempre pronto a contar como Deus interveio em sua vida. Ele sabe que não foi por seus próprios méritos, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Sua família aprendeu que mesmo nas provações mais difíceis, Deus está no controle e ouve o clamor dos seus filhos. Que este relato sirva de encorajamento a todos que passam por lutas. Deus é fiel, e seu poder não tem limites. Ele cura, restaura e dá forças aos que nele confiam. A ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.